Boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Vital, professor de Língua Portuguesa e Redação da Rede de Ensino CESO, Colégio São Francisco. Muito bem, hoje nós vamos ver o gênero textual biografia. Vamos lá acompanhar aqui esses slides para melhor compreensão. Caros alunos, definição de biografia. O gênero textual que conta a história da vida de alguém se chama biografia. A palavra biografia vem do grego bio, que quer dizer vida, e grafia, escrita. É uma mistura entre jornalismo, literatura e história, em que se relata e registra a história da vida de uma pessoa, enfatizando os principais fatos. Vamos lá, trocando em miúdos aí essa definição. Biografia seria basicamente você falar sobre a vida de alguém, certo? Você vai coletar fatos marcantes da vida de alguém e produzir um texto sobre essa pessoa. Dando prosseguimento aqui aos slides, nós vamos ver agora as características da biografia. Bem, ela é um gênero narrativo, ou seja, já que nós estamos falando sobre alguém, sobre a vida de alguém, né, se encaixa nesse gênero narrativo, um gênero textual narrativo. É um texto narrado em terceira pessoa, e aí vocês podem perguntar, professor, por que não em primeira pessoa? Porque já que nós estamos falando sobre alguém, de alguém, essa narrativa tem que ser em terceira pessoa. Se fosse em primeira pessoa, seria uma autobiografia. Confere? Vamos lá. Próxima característica. A ordem cronológica dos fatos. Meus queridos, veja bem, essa ordem cronológica dos fatos ela é muito importante. Por quê? Quando se vai narrar a vida de uma pessoa, você deve seguir a ordem do tempo, ou seja, de acordo com que os fatos se deram na vida da pessoa. Vejamos, eu não posso falar sobre a vida de alguém começando pela morte da pessoa. Né? Eu tenho que começar a falar sobre essa pessoa a partir do seu nascimento, e aí vem a infância, a juventude, a idade adulta e posteriormente a morte. Né? E nessa ordem cronológica, abordando, claro, os principais fatos da vida dessa pessoa. Ok? O próximo tópico seria o relato de fatos marcantes sobre a vida de alguém. Como o tópico já diz, relatos de fatos marcantes. O porquê disso? Se eu vou fazer uma biografia, é interessante que eu relate nessa biografia fatos marcantes sobre a vida de alguém. Por quê? Se eu relatar qualquer fato insignificante da vida de alguém, não vai despertar o interesse do meu leitor. Então eu tenho que abordar principalmente fatos que marcaram a vida dessas pessoas. Um feito que ela fez importante para a ciência, para a sociedade, no caso de um cantor, uma música dele que fez grande sucesso, de um artista plástico, uma pintura dele que é sucesso no mundo inteiro, de um cientista, algo que ele descobriu, uma descoberta que foi impactante na vida das pessoas, certo? Então sempre fatos relevantes, sempre fatos que marcaram a vida dessas pessoas. O próximo tópico seria o uso de pronomes pessoais e possessivos. Veja bem, os pronomes pessoais, aí só para relembrar vocês, os pronomes pessoais são aqueles que marcam as pessoas do discurso, né? No caso, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes possessivos, além de indicar a pessoa do discurso, eles dão a ideia de posse. Por exemplo, o meu celular está sobre a mesa, né? Está dando a ideia de posse, indicando que aquele celular é de minha propriedade. Vamos lá, prosseguindo. Uso de marcadores temporais. Na infância, na adolescência. Esse uso de marcadores temporais é outra característica também fundamental na confecção, na produção de uma biografia. Por quê? Suponhamos que eu esteja demarcando, delimitando um fato que ocorreu na juventude da pessoa. E aí eu não sei quando que aconteceu esse fato, se a pessoa tinha 18 anos, 20 anos, 24 anos. Então eu uso esse marcador temporal.
na juventude. Agora, se o fato fosse na infância, e eu não sei demarcar, delimitar no tempo a data em que ocorreu esse fato, eu poderia utilizar esse marcador temporal na infância, né, para marcar essa passagem do tempo na vida da pessoa. O próximo tópico seria o predomínio de verbos no pretérito. E aí nós temos destacados os verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Vejamos, se eu estou falando de fatos que ocorreram na vida de alguém, logicamente esses fatos, né, vão denotar fatos que ocorreram no passado. Então, verbos no pretérito. E a questão do pretérito perfeito e imperfeito. Vamos lá relembrá-los. O pretérito perfeito é aquele no qual ocorreu uma ação no momento anterior ao atual. Exemplo, professor, vamos lá. Eu estou editando esse vídeo, né? Estou gravando esse vídeo. Então, eu poderia dizer assim, eu editei o vídeo. Ok, pretérito perfeito. Uma ação que ocorreu ao momento anterior ao momento atual, né? No pretérito imperfeito, eu poderia dizer assim, quando eu estava editando os vídeos, a energia acabou, a energia caiu, ou seja, pretérito imperfeito indica uma ação ocorrida no momento anterior ao momento atual, só que essa ação foi inacabada, ou seja, não foi concluída. Ok? Próximo tópico. A verossimilhança dos fatos narrados. Pessoal, esse tópico, assim como os outros, assim como a importância dos outros, talvez esse seja o de maior importância. Por quê? Não que os outros não sejam importantes, mas a verossimilhança, que quer dizer a verdade dos fatos, ela é de fundamental importância porque diz respeito aos fatos que irão compor a biografia. Ou seja, quando eu for fazer a biografia de alguém, eu tenho que colocar fatos verdadeiros, certo? Verdadeiros sobre a vida daquela pessoa. Eu não posso atribuir fatos que não ocorreram na vida da pessoa. Porque se eu colocar fatos inverídicos, eu posso estar manchando, ferindo a honra de alguém. E isso não é legal, né? Inclusive pode me ocasionar problemas aí com a justiça. Vamos lá dar prosseguimento. Prosseguindo aqui no próximo slide, nós temos aí como fazer uma biografia, certo? Vamos lá. Antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer uma biografia. O porquê que é importante fazer essa pesquisa? Veja bem, nós só conseguimos falar e, obviamente, naturalmente, escrever sobre aquilo que nós sabemos. Então, como eu vou falar sobre a vida de alguém se eu não conheço nada, não conheço nenhuma peculiaridade sobre aquela pessoa? Então, para falar sobre alguém, eu tenho que conhecer a vida dessa pessoa. O próximo tópico, pesquisar e coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja interessante para o leitor. Esse é basicamente o mesmo tópico anterior, ou seja, eu vou pesquisar fatos e materiais para dar veracidade ao meu texto e torná-lo mais interessante. E aí eu volto a falar, bater naquela mesma tecla, que é o caráter da biografia de ser algo que seja interessante para o leitor, né? Já no próximo tópico, ele diz assim, além disso, e se for possível, entrevistar a própria pessoa ou membros da família torna ainda mais verossímil, ou seja, mais verdadeiro, as informações relatadas no texto. Por que que ele diz se possível? Porque, vejamos, eu posso querer fazer a biografia de uma pessoa que infelizmente já faleceu. Então, obviamente, não seria possível entrevistar essa pessoa. Mas eu posso entrevistar membros da família dessa pessoa para coletar informações importantes sobre a vida dela. Nesse caso, você pode incluir frases da própria pessoa ou de alguém falando sobre ela. Aqui vai uma ressalva. Quando você vai incluir uma frase sobre alguém, já que a frase não é sua, você está citando uma frase que é de propriedade de outra pessoa, você tem que colocar essa frase, ou seja, fazer a citação entre aspas, ou seja, você está mencionando uma fala, mas que não é sua.
certo? Então, você faz a citação entre aspas e coloque em itálico no texto, que aí o leitor vai saber que aquela fala não é sua, você está apenas citando a fala de outra pessoa. No próximo slide aqui nós temos um exemplo de citação. Vejamos bem, uma citação aqui de Charlie Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. Ok? E aí vocês tiveram o exemplo, né, de uma citação, entre aspas, né, de Charlie Chaplin. Dando prosseguimento aqui às características, certo, da biografia. Vamos lá. Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento, filhos e etc. são informações importantes e que devem aparecer numa biografia. Ou seja, todos esses dados que eu acabei de mencionar e que vocês lerão aí no slide, são dados interessantes para se colocar na biografia, para compor uma biografia. Além disso, você pode acrescentar imagens, o que torna ainda mais interessante o trabalho. E aqui eu faço uma ressalva. Ao acrescentar uma imagem, naturalmente você vai colocar uma imagem pertinente a um fato marcante da vida da pessoa. Você não vai colocar uma imagem de algo do cotidiano da pessoa, tipo, você está fazendo a biografia de um cantor, de uma celebridade, e você coloca a foto de uma pessoa dirigindo um carro, ou seja, uma coisa comum para qualquer pessoa, né? Essa imagem seria de algo marcante dele, por exemplo. Ainda no exemplo do cantor famoso, você poderia colocar a imagem dele fazendo um show num estádio lotado, uma coisa que ficou conhecida mundialmente, ok? Feito isso, você deve escrever um texto e que pode ter um título com somente o nome da pessoa, biografia de Charlie Chaplin, ou ainda incluir uma característica marcante, por exemplo, Charlie Chaplin, o gênio do cinema. O texto deve seguir uma ordem cronológica de fatos que acontecem na vida da pessoa. Isso eu já havia mencionado anteriormente, né? Você pode incluir seções para dividir o texto em partes, por exemplo. E aqui nesse próximo slide vocês vão ter uma ideia de como dividir o texto em seções. Vejamos, você pode abrir uma seção com o nascimento, os principais feitos, obras, morte e curiosidades. Ou seja, você pode distribuir o texto em seções para abordar a vida daquela pessoa. Aqui eu trouxe nesse próximo slide sugestão de personalidades para vocês pesquisarem e fazer a biografia. O intuito de eu ter feito esse slide, além de vocês treinar a produção desse gênero textual biografia, é se aprofundar mais sobre essas personalidades históricas, certo? São pessoas que marcaram de alguma vida a sociedade, a ciência, ou seja, pessoas que foram importantes no mundo contemporâneo. Vejamos, nós temos aí Martin Luther King, que foi um defensor dos direitos dos negros, né, das liberdades. Temos Stephen Hawking, né, um grande aí, cientista, né, da física moderna. Temos Nelson Mandela, também um grande defensor dos direitos humanos e das liberdades, né? Ficou preso vários anos, né? Temos Steve Jobs, para quem não conhece, é um visionário da tecnologia que lançou produtos como iPhone, iPad, iPod, né? Um dos homens mais ricos do mundo até então, né? Que infelizmente já faleceu. Nós temos Albert Einstein, esse dispensa apresentações, né? Temos também Sigmund Freud, também muito conhecido, o pai da psicanálise, né? Temos Vincent van Gogh e Leonardo da Vinci, também pessoas que marcaram uma época, né? E, para finalizar, eu trouxe alguns exemplos de filmes biográficos, que seria interessante vocês baixarem e assistirem esses filmes. Seriam aí A Paixão de Cristo, Chaplin, A Teoria de Tudo, Gandhi, Senna, do nosso Ayrton Senna, né? E Sully, o herói do Rio Hudson. Esse último aqui é uma história bastante interessante de um piloto que pousou em um rio lá em Nova York, quando o avião deu problema, e ele salvou todas as pessoas do avião, nenhuma pessoa se feriu. E esse foi considerado um feito inédito na aviação moderna, na aviação comercial. Pronto. Nós terminamos aqui essa aula. Desejo a vocês bons estudos e espero que vocês tenham gostado e até a próxima.